vamos abordar um tema de extrema importância para a segurança no trabalho, a norma regulamentadora 35, a NR35. Nosso objetivo aqui é entender os princípios fundamentais que garantem a proteção de vidas no trabalho em altura. Pois bem, para começarmos, observem este número, 2 metros. O que será que ele representa? Qual a relevância específica dessa medida quando falamos de segurança no trabalho? E a resposta está aqui, 2 metros. Essa é a altura que a norma regulamentadora 35, a nossa conhecida NR35, estabelece como marco inicial para o que é de fato considerado trabalho em altura. A partir daí, desse ponto, um conjunto bem rigoroso de medidas de segurança se torna obrigatório. Ok, e para que possamos compreender o assunto em sua totalidade, nós vamos seguir uma linha de raciocínio dividida em 4 etapas. Primeiro, vamos definir o que é o risco em altura. Depois, vamos analisar os acidentes típicos e seus fatores. Em seguida, vamos entender a hierarquia da proteção e, por fim, falaremos sobre os equipamentos contra quedas. Vamos então ao primeiro ponto, a definição do risco. Qual é, afinal, o propósito central da NR35? Entender o que ela estabelece é, sem dúvida, o primeiro passo para construirmos um ambiente de trabalho realmente seguro. E aqui é fundamental notar uma coisa. A NR35 não se resume ao uso de equipamentos, de forma alguma. Ela vai muito além. O que ela propõe, na verdade, é um sistema de gestão completo, que envolve o planejamento, a organização e a execução do trabalho. Tudo isso para garantir a segurança de todos os envolvidos. E para termos uma ideia da amplitude dessa norma, pensem nas atividades do dia a dia. Manutenção em telhados, pintura de fachadas, montagem de andaimes, instalações elétricas ou até de antenas. Todas essas atividades, e muitas outras, se enquadram aqui. Isso mostra como a NR35 é relevante em diversos setores, não é mesmo? Isso nos leva a uma pergunta central. Por que os acidentes ainda acontecem? É fundamental analisar as causas, porque a prevenção eficaz nasce justamente daí. Apenas quando entendemos o porquê de um acidente é que podemos criar barreiras de segurança que realmente funcionam. E nesse ponto, é preciso fazer uma distinção muito importante. As causas dos acidentes, de modo geral, se dividem em 2 grandes categorias. De um lado, o chamado fator pessoal de insegurança, que está ligado ao comportamento humano. Do outro, a condição de insegurança, que diz respeito ao ambiente. E atenção, um plano de segurança que se preze precisa, obrigatoriamente, tratar desses 2 aspectos. Vamos olhar mais de perto o fator humano. O que ele inclui? Bom, estamos falando de atitudes como descumprir um procedimento de segurança, não usar o EPI corretamente ou até mesmo se distrair, fazer uma brincadeira fora de hora, improvisar onde não se deve. Tudo isso são exemplos claros de como uma ação individual pode, infelizmente, resultar em consequências muito sérias. Agora, em contrapartida, vamos pensar nas condições de insegurança. Aqui o problema está no ambiente. Por exemplo, a falta de um guarda-corpo, a ausência de um ponto de ancoragem seguro, uma escada em mau estado, ou até mesmo condições de tempo ruins, como chuva e vento forte. São situações que, por si só, já criam perigo, não importando o quão cuidadoso o trabalhador seja. Tudo isso nos conduz diretamente ao coração da prevenção. A NR35 é muito clara ao estabelecer uma hierarquia de proteção. É uma sequência de passos que deve, obrigatoriamente, guiar todo e qualquer planejamento de trabalho em altura. Essa hierarquia se baseia em 3 ações, e é fundamental que se siga essa ordem. A prioridade número 1 sempre é tentar evitar o trabalho em altura. Se isso for impossível, o segundo passo é eliminar o risco de queda dos trabalhadores. E só então, como última medida, se trabalha para minimizar as consequências, caso uma queda venha a ocorrer. E vale a pena reforçar este ponto, que é o mais importante de todos. A primeira pergunta que deve ser feita em qualquer planejamento é sempre esta: é possível fazer essa tarefa de outra forma, sem expor o trabalhador ao risco da altura? Se a resposta for sim, essa alternativa não é apenas uma opção, ela é a escolha que deve ser feita. Mas, claro, existem situações em que não é possível evitar ou eliminar completamente o risco. E é justamente nesses casos que entramos no campo dos equipamentos contra quedas, as ferramentas para a segurança. Aqui, precisamos entender uma diferença fundamental. Aqui existe entre a proteção coletiva, o EPC, e a proteção individual, o EPI. E a regra é muito clara. É uma regra de ouro. A proteção coletiva, como um guarda-corpo ou uma rede que protege a todos, deve ser sempre a prioridade. O EPI é utilizado quando o EPC não é viável ou como uma proteção a mais. E quando o EPI se faz necessário,
Nós temos um conjunto de componentes essenciais. É importantíssimo entender que eles não são itens avulsos. Um cinturão de segurança, um talabarte, um trava-quedas, juntos eles formam um sistema integrado de segurança para o trabalhador. Agora, vamos entrar em um conceito um pouco mais técnico, mas que é absolutamente crucial: o fator de queda. De forma simples, podemos pensar nele como a matemática da segurança. É a relação entre a altura que a pessoa cai e o comprimento do equipamento que a segura. E gerenciar esse fator é vital para diminuir a força do impacto no corpo em caso de acidente. O cenário ideal, aquele que sempre buscamos, é quando o fator de queda é menor que 1. Isso acontece quando o ponto de ancoragem está acima da altura do trabalhador. Por quê? Porque a distância da queda é minimizada. Consequentemente, a força de impacto no corpo também será a menor possível. Por outro lado, temos a situação mais perigosa de todas, o fator de queda 2. Isso ocorre quando o ponto de ancoragem está lá embaixo, no nível dos pés do trabalhador. O resultado é a pior queda possível, uma queda longa que gera a força de impacto máxima, tanto no corpo da pessoa quanto em todo o sistema de segurança. E para fechar a parte de equipamentos, um ponto que não é negociável é um requisito obrigatório da norma. Antes de iniciar qualquer trabalho, deve ser feita uma inspeção de rotina em todos os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem. Qualquer item que apresentar o mínimo sinal de dano ou desgaste deve ser imediatamente retirado de uso. Uma vida pode depender desse cuidado. E com isso eu gostaria de encerrar com uma pergunta, uma reflexão para todos. A segurança está realmente em primeiro lugar no planejamento? É preciso lembrar sempre que a segurança não começa na hora de vestir o cinto. Ela nasce muito antes, lá na fase de planejamento, na prancheta. É ali que a verdadeira prevenção acontece.